Eu venho na presença dos irmãos para nós termos uma conversa e hoje nós vamos falar sobre a prática da introspecção. O que é isso? É a arte de investigar-se acuradamente a si mesmo com o propósito de localizar os erros e os acertos, as qualidades boas e as qualidades más, a virtude e o pecado, o sucesso e o fracasso, sempre sob a perspectiva messiânica, embora as Escrituras ensinem e reforcem o valor da autossondagem. Não se pode dispensar a sondagem realizada pelo próprio Yahweh em resposta à oração. Mas qual é essa oração? Sonda-me, ó Yahweh. A relação da oração com a experiência pessoal de Yahweh. Segundo Samuel 12, versículo 1 ao 15. Nesse texto está relatando a visita de Natã ao rei Davi e contou-lhe uma história do homem rico e do homem pobre. O homem rico tinha muitos animais e o homem pobre só tinha a cordeirinha, que era tratada como filho. E ele contou que o homem rico recebeu a visita e, não querendo matar nenhum dos seus animais, pegou a cordeirinha do homem pobre e ofereceu ao seu visitante. Davi irou-se grandemente e deu a sentença: esse homem tem que morrer e devolver 4 vezes mais o valor da cordeirinha. E Natã respondeu: este homem és tu, ó rei. E aí vocês sabem o resultado dessa conversa, né? Agora nós vamos ver a relação da oração com o discurso de Davi sobre a onisciência de Yahweh. Salmo 139, do 1 ao 4. Yahweh, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, ó Yahweh, já conheces todas. Agora nós vamos ver os verbos da introspecção. Nós vamos ler vários textos, viu, irmãos? O primeiro verbo, examinar, denota a ação de analisar atenta e minuciosamente. 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sofonias 2, versículo 1. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira de Yahweh. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira de Yahweh. Segundo verbo, esquadrinhar, denota a ação de investigar a área toda, miudamente, pedaço por pedaço, quadrinho por quadrinho. Salmo 10, versículo 15. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. Salmo 139, versículo 3. Esquadrinha meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Terceiro verbo, sondar, denota a ação de examinar rigorosamente todo o interior. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Yahweh, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus caminhos. Provérbios 21, versículo 2.
Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Yahweh sonda os corações. Sonda os corações. Quarto verbo, provar. Nós estamos vendo os verbos da introspecção. Quarto verbo, provar, denota a ação de submeter a pessoa a um teste para provar como ela pensa, sente e reage. Provérbios 17, versículo 3. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova Yahweh. Hebreus 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Agora nós vamos ver as áreas de sondagem. Primeira área, é preciso sondar a nascente de tudo, o mais íntimo do coração. Irmial 11, versículo 20. Mas, ó Yahweh dos exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Segunda área de sondagem, é preciso sondar as áreas pessoais, a verdadeira motivação. Filipenses 1, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Yahshua por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Terceira área de sondagem. É preciso sondar as reações. Elas revelam o conteúdo da espiritualidade. Então, nós vamos ver aí as reações. Gênesis 4, versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. No verso 23 do capítulo 4, fala de Lameque. Ele chamou as mulheres e falou: ouve, mulheres, eu matei um homem porque me feriu, e matei um moço porque pisou meu pé. E isso não era a reação que ele tinha que ter, né? Então nós temos aí outro texto, Marcos 10, versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então aí o moço rico que teve com Yahshua: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí vocês sabem o texto e sabem a resposta de Yahshua e do moço. Quarta área de sondagem. É preciso sondar a consciência para ver se ela é boa, limpa, pura, ou fraca, ou corrompida, e também cauterizada. Então vamos começar com aí, dentro da área de sondagem da consciência, vários aspectos. E o primeiro aspecto é se ela é boa. 1 Timóteo 1:5. Ora, o intuito da presente admoestações visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Outro aspecto, se ela é limpa. 1 Timóteo 3, versículo 9.
conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Outro aspecto da consciência, se ela é pura. 1 Timóteo 1,3. Dou graças a Yahweh, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. É preciso sondar a consciência se ela é fraca. 1 Timóteo 8, versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Outro aspecto da consciência é se ela é corrompida. Tito 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O último aspecto da consciência é se ela é cauterizada. 1 Timóteo 4,2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Outra área de sondagem é preciso sondar o caráter. É possível exibir uma aparência boa que esconde o caráter ruim. E a aparência frágil que esconde o caráter bom. Então nós vamos ver dentro da área do caráter, a pessoa que tem aparência boa e bonita, mas esconde o caráter ruim. Nós vamos ver aqui Absalom. 2 Samuel 14, versículo 25. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalom. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. O cara era bonito, né? 2 Samuel 15, versículo 6. Desta maneira fazia Absalom a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Agora nós vamos ver o segundo aspecto do caráter. Aqui nós vimos Absalom, um homem bonito, de boa aparência, mas com caráter péssimo. Agora nós vamos ver o contrário, uma aparência frágil que esconde um bom caráter. Nós vamos ver Timóteo. 1 Timóteo 5, versículo 23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Shaul orientando Timóteo. Filipenses 2, 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. É preciso sondar a fé. E aqui nós vemos alguns aspectos da fé, para ver se ela é sem obras, se ela é pequena, ou sem hipocrisia, ou grande fé. Então vamos começar para ver se ela é uma fé sem obras. Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-los?
Aqui Tiago não está anulando a salvação por não ter obras. Não é isso que ele está falando. Entendeu? Nós não somos salvos pelas obras. As obras vêm depois da nossa experiência sobrenatural de nascer de Yahweh. Nós somos chamados e salvos para as boas obras. E outro aspecto, se ela é pequena, Matitial 6:30. Ora, se Yahweh veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Agora, outro aspecto da sondagem da fé. Fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Outro aspecto da sondagem da fé. A grande fé. Matitial 15:28. Então lhes disse Yahusha: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Outro aspecto da grande fé na sondagem da fé. Atos 6, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito puro. Está aí. Outra área de sondagem. É preciso sondar o amor. E aqui nós vamos ver o relato da conversa, da reação de Pedro, quando Yahusha fala que estava prestes a ser preso e passar por todo o flagelo que nós conhecemos. Marcos 14, versículo 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalize, eu jamais. Lucas 22, 23. Ele, porém, respondeu: mestre, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E nós sabemos o que aconteceu, né, queridos? Então, aí a sondagem do amor. Outra área de sondagem, trabalho. Por vezes há mais palavras que ação, mais planejamento do que execução, mais promessa que esforços, mais dispersão que concentração, mais relatório que atividades, mais foguetórios que suor, mais ambição do que prestação de serviço. Gálatas 6, versículo 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terás motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros. Outra área de sondagem. É preciso sondar o comportamento diário. O que se pensou hoje, o que se viu hoje, o que se fez hoje. Então, está aí, queridos, as áreas de sondagem. Agora nós temos a sondagem de cima. Uma simples pergunta de Yahweh é suficiente para levar alguém a conhecer-se a si mesmo. A si mesmo. Gênesis 3, versículo 11. Perguntou-lhe Yahweh: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis 4, versículo 9. Disse Yahweh a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Outra sondagem de cima. Outras vezes, Yahweh produz o mesmo resultado através de uma pergunta, através de uma ordem qualquer, aparentemente sem sentido,
Marcos 10, versículo 21 e 22. Mas Ialcha, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então aí está a sondagem de cima. Outra sondagem, a sondagem alheia. Não há quem não precise de um Natan de vez em quando, como nós vimos lá em 2 Samuel 12, do 1 ao 15, que relata que precisou Natan trazer essa sondagem ao coração de Davi. E nós sabemos aí o resultado. Ora somos Davi o acusado, ora somos o Natan o acusador, de acordo com Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Outra sondagem, a autossondagem. Primeiro, é preciso preocupar-se primeiro com a trave que está no próprio olho e depois com o argueiro que está no olho alheio. Segunda, é preciso encarar o problema de frente, sem mentiras e sem desculpas. Terceiro, é preciso cultivar a capacidade de ouvir repreensões. Quarto, é preciso confessar tudo que se sabe de errado. Está aí, queridos, a prática da introspecção sobre os textos que acabamos de ler e as sondagens. Mas qual a sondagem mais difícil? A autossondagem. Quem eu sou? É mais fácil nós fazermos um relato de quem a pessoa que está perto de você, que você conhece. Você faz um documentário tremendo da outra pessoa. Mas quando se trata de nós, aí fica mais difícil. Quem eu sou? A autossondagem. Mas é preciso, queridos, no tempo que é hoje, dessa sondagem. Lembre-se que, através do nascimento sobrenatural da parte de Yah, nós recebemos um novo coração, um novo espírito e o seu espírito. E no caminhar com essa nova realidade que foi blindada com o espírito de Yah, nós vamos ganhando a mente de Yah e o sentimento de Yah, para nós produzirmos frutos que glorifiquem a Yah, nosso Criador. E essa sondagem é preciso. Então eu quero ler de novo a definição da introspecção. E assim nós vamos encerrar essa conversa. É a arte de investigar-se acuradamente a si mesmo, com o propósito de localizar os erros e os acertos, as qualidades boas e qualidades más, a virtude e o pecado, o sucesso e o fracasso, sempre sob a perspectiva messiânica, embora as Escrituras ensinem e reforcem o valor da autossondagem. Não se pode dispensar a sondagem realizada pelo próprio Yah em resposta à oração: sonda-me, ó Yah. Os olhos de Yah estão voltados para nós e escrevendo todo o tempo determinado por Ele. Queridos, fiquem com essa palavra.
e que Yahweh, na sua rica e grandiosa benevolência, resplandeça sobre vós o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima, queridos. Estamos juntos. Valeu. Tchau, tchau.